Pessoal, vamos fazer mais um exercício de calorimetria, e ele fala o seguinte: uma substância pura de 200 gramas, inicialmente no estado líquido, a 0 graus Celsius, absorve calor e sua temperatura varia conforme mostra o gráfico. Com base no gráfico, determine, letra a temperatura de vaporização da substância. Pessoal, nesse exercício, a gente tem que aprender a ler esse gráfico. Esse gráfico traz para a gente, nesse eixo vertical, a temperatura. Que para nós, ou melhor dizendo, não é para nós, né? Para mim, eu costumo usar a temperatura com a letra maiúscula, T. Aqui, e em alguns outros livros, ou até mesmo outros professores, usam θ. Os dois estão certos para a temperatura. Então, esse eixo vertical indica a temperatura da substância. E o eixo horizontal representa a energia que esse corpo ganhou, que a gente chama em termo quantidade de calor. Quantidade de calor. Muito bem, perceba o seguinte. Como o exercício menciona pra gente, esse corpinho começou a 0 graus Celsius no estado líquido. E aí, conforme a gente vai fornecendo calor, perceba que a temperatura dele vai aumentando. Conforme eu vou dando calor, a temperatura aumenta. Por exemplo, nesse pontinho aqui, eu dei uma certa quantidade de calor e a temperatura subiu para 30 graus Celsius. Quando você chega em 300 calorias, ele absorve essa energia e chega na temperatura de 60 graus Celsius. O que eu quero que você perceba é que essa primeira parte do gráfico significa que está ocorrendo o aquecimento do líquido. Então vamos anotar isso aqui: de 0 graus Celsius a 60 graus Celsius ocorre o aquecimento do líquido. E aí, quanto de energia ele ganhou nesse processo? Olha para o gráfico. De 0 a 300, quanto de energia esse corpinho ganhou? Ele ganhou 300 calorias. Então anota aqui. Q igual a 300 calorias. Calma que a gente já chega na resposta do item A. Agora, perceba o que acontece. Quando ele chega a 60 graus Celsius, mesmo que a gente continue fornecendo calor, perceba que o calor está aumentando. Ó. Qualquer valor acima de 300 aqui, o calor está aumentando e a temperatura não muda. Chega em 600 calorias, a temperatura não mudou, e assim por diante. Isso acontece até chegar em 900 calorias. Aí a temperatura volta a subir. O que eu quero que você preste bastante atenção é, quando você tem um gráfico de uma substância pura e existe um patamar que a temperatura não muda, é porque essa substância está mudando de estado. Ela está indo do estado, nesse caso, o anterior é líquido, para um estado mais desorganizado das suas partículas, que nesse caso é o vapor. O nome desse processo é vaporização. A substância pura, quando ela muda de estado, uma das características é a temperatura permanecer constante. Nesse caso, nessa substância, a temperatura dela de vaporização é 60 graus Celsius. Então, a letra a temperatura de vaporização, 60 graus Celsius. Uma observação que não tem diretamente ligação com o exercício: toda substância pura tem suas temperaturas específicas de mudança de estado, tanto de fusão quanto de vaporização. Mas tem uma observação: essas temperaturas dependem da pressão externa. Se a pressão externa muda, muda essa temperatura, tá bom? Beleza. Continuando aqui essa análise do gráfico, antes de ir para a letra B, perceba que, então, a 60 graus Celsius, deu uma tela azul aqui, a 60 graus Celsius ela mudou de estado. Agora minha pergunta é, quanto de energia essa substância ganhou para mudar de estado? E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente tem que olhar o intervalo, somente a mudança de estado, que começa do 300 e vai até o 900. Então a energia que esse corpo ganhou para mudar de estado, para todo o líquido virar vapor, é 600 calorias. Professor, que conta você fez? 900 menos 300. Vamos anotar aqui. 60 graus Celsius é a temperatura de mudança de estado. Então aqui é a temperatura que vai vaporizar. Muito bem. Nesse processo, a temperatura permanece constante e a energia ganhada para essa substância mudar de estado é 600 calorias. Depois que todo o líquido virou vapor, aí começa novamente, né? Aí começa o aquecimento, mas não o aquecimento do líquido. Agora o aquecimento do vapor. Se a gente quiser anotar,
o que a gente pode anotar aqui é que de 60 graus Celsius a 90, não posso falar mais do que isso, porque é o que tenho no gráfico, de 60 a 90 teve o aquecimento, só que agora do vapor, e a energia recebida para ter esse aquecimento foram 300 calorias. Muito bem. Professor, você está fazendo tudo isso, mas você não resolveu o item B. Eu vou resolver o item B, vou começar a resolução dele agora. O item B, ele pede para a gente o calor latente de vaporização. E aí vai falar assim, ah, professor, esse primeiro aqui, que teve aquecimento, é calor sensível. Esse segundo aqui, que teve mudança de estado, é latente. E esse último é sensível. Então, a resposta do exercício, 600 calorias. E aí você erra. Mas, professor, por que eu erro? Porque o nome da letra Q não é calor latente, é quantidade de calor latente. O que você quer dizer? Essa letra Q representa energia em termo, que nós chamamos de quantidade de calor, como escrito aqui. Quando a gente se refere à mudança de estado, essa quantidade de calor se chama quantidade de calor latente. Então essa letra Q, ela é calculada como Q-mole. Só que o exercício não está te pedindo a quantidade de energia que o corpo ganhou para mudar de estado. Ele está te pedindo uma característica da substância. Quando ele fala calor latente e em seguida coloca mudança de estado, calor latente de vaporização. Essa característica é dada pela letra L. Essa letra L é o que o exercício pediu, calor latente de vaporização. Para ficar mais legal, seria calor latente de vaporização da substância, né, para não ter dúvida. Então o exercício está pedindo o quê? Ele está pedindo o L. Mas, professor, o que eu faço? A gente sabe que nesse processo de mudança de estado, esse corpo ganhou 600 calorias. A gente sabe que a massa dessa substância, fornecida aqui ó, no início do texto, é de 200 gramas. E a gente vai calcular o calor latente de vaporização dessa substância, chamado de LV. Se fosse de fusão, LF, e assim por diante. E aí vai ficar 600 dividido por 200. O calor latente de vaporização dessa substância é 600 dividido por 200. Corta os zeros, 6 dividido por 2, 3. Qual é a unidade? Qual a unidade do 600? Caloria. Qual a unidade do 200 que está aqui embaixo? Grama. Então a unidade que a gente vai por aqui, caloria por grama. Pessoal, o cálculo foi feito, mas analisa o que isso significa para você. Significa que para 1 grama dessa substância mudar de estado, é necessário que ele receba 3 calorias. É isso que esse calor latente de vaporização está dizendo. E vale um detalhe, isso é uma característica dessa substância. Mudou a substância? Cada substância vai ter o seu calor latente de vaporização, solidificação e assim por diante. Tá bom? Fechamos o exercício. Tchau, pessoal. Até o próximo.